para nós pensarmos sobre a palavra de Deus. Esse mês a igreja se propôs a falar sobre o evangelho no cotidiano. O evangelho no cotidiano é um evangelho prático, é vivência, né? E pensando neste dia, Dia das Mães, uma data tão especial, né? Eu pensei em falar com os irmãos e amigos que aqui estão nessa manhã sobre um tema assim bastante. Eu gosto muito desse texto e também eu vou usar duas palavrinhas em hebraico, mas é coisa simples. Eu vou até ensinar vocês hoje a falar hebraico. Hoje vocês vão sair daqui falando hebraico. Amém. Pode soltar para mim, Estevão, o primeiro slide. A gente vai falar sobre o quinto mandamento, que se encontra lá em Êxodo 20, versículo 12, o mandamento de honrar pai e mãe. Vamos ler juntos? Isso. E interessante que as pessoas podem falar, mas é um mandamento que está lá no Antigo Testamento, lei de Moisés, mas não é bem assim, né? É um mandamento válido para nós, porque Paulo fala sobre ele. Em Efésios, na sua carta à igreja de Éfeso, ele fala no capítulo 6, versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. E Jesus também falou em Mateus 15 sobre este mandamento. A gente também vai ver mais para frente na nossa reflexão sobre esse texto. Eu queria dar uma oportunidade agora de alguns minutinhos para você fechar os seus olhos, todos vocês que aqui estão, e pensar neste mandamento. Eu peço que vocês peçam para Deus falar no seu coração o que te chama a atenção neste mandamento de honrar pai e mãe, e que o Espírito sussurre no seu coração verdades bíblicas. Vamos fechar os olhos e vamos pensar nele e falar com Deus alguns minutinhos? Amém. Falar sobre o quinto mandamento é algo assim fascinante. E quando se pensa neste mandamento de honrar pai e mãe, e hoje especificamente as mães, eu gosto muito de uma palavra que eu vou ensinar para vocês. Eu amo essa palavra, eu acho tão fascinante, que é Shalom Bait. Falem comigo, Shalom Bait. Olha aí, já aprenderam hebraico, hein? Sabe o que significa Shalom Bait? Paz no lar. Não é lindo? Para que exista, irmãos, paz no lar, é necessário que os membros da família vivam em harmonia. E olha o significado de Shalom Bait. Na prática, é um estado de harmonia. Olha só, respeito mútuo, apoio, dignidade, amor, compreensão entre os membros da família, especialmente entre marido e mulher, mas também incluindo pais, filhos e outros membros. Então, para que exista e para que se cumpra o mandamento de honrar a mãe, é necessário que exista shalom dentro de um lar. Já viu aquela expressão, pessoas que, eu tenho que voltar para aquele inferno, para a minha casa? Já viu? O lar, a nossa casa não pode ser um inferno. Tem que ser um pedacinho, um templo onde Deus habita, aonde o Shalom Bait habite, onde os membros da sua casa vivam em harmonia e principalmente em honra, em valor à mãe, pelo papel que ela desempenha no plano de Deus.
E o que não é Shalom Bait? Vamos ver também o que não é Shalom Bait. Olha só, não é a ausência de conflitos. A gente pode pensar que o lar ele sempre vai ser um mar de rosas, mil maravilhas, e não é. Shalom Bait, ou paz no lar, não implica em não haver discussões, vai existir sim. Discordâncias na família. A vida real sempre traz diferenças de opiniões e até atritos, vai existir. Pode soltar o próximo? Não é somente calma externa, evitar falar, já viu? Eu não vou falar com minha mãe, não, eu não vou falar com meu irmão. Isso não é shalom, não é paz no lar. Engolir sentimentos, fingir harmonia, sabe? E acontece muito isso. Triste, né, dizer isso, mas fingem harmonia, né? Nas internets, nas redes sociais, postam um lar que você olha e diz, nossa, eu queria ter uma casa assim, mas se você for lá, realmente é aquilo que nós visamos o inferno, né? E não é para ser assim, de jeito nenhum. Também não é, por si só, um shalom verdadeiro. Olha só, o que é? Como que o shalom vai existir, a paz vai existir? Quando existe o quê? Um esforço contínuo para lidar com as diferenças de forma construtiva e baseado no respeito e no amor. Precisa existir isso dentro de um lar. Respeito, amor, compreensão. Existem diferenças, a gente sabe, nem todo mundo é igual, as pessoas têm temperamentos diferentes. Nós precisamos obedecer os nossos pais, saber que foi Deus quem os constituiu, foi Deus quem o colocou, e com isso nós iremos construir um lar com paz e harmonia. Mas pensando no 5º mandamento, eu acho que a palavra que todos vocês pensaram e refletiram, o que destaca nesse 5º mandamento é a palavra honra, né? O que significa honrar? No português, a gente já viu tantas interpretações, né? Mas eu gosto muito do hebraico, porque o hebraico é muito rico, irmãos. É uma pena que quando a gente puxa uma palavra do hebraico para a nossa língua, se perde muito valor, né? Porque é difícil realmente a gente traduzir, né? Mas no hebraico, quando a gente vai pensar na palavra e no conceito de honra, olha só o que diz a palavra honra em hebraico, que se chamam kavod ou kaved. E algo interessante é que essa palavra é a mesma utilizada para a glória de Deus. Veja só, as mães devem ser honradas como se nós estivéssemos honrando a Deus. Quando nós cumprimos o 5º mandamento de honrar a mãe, você automaticamente está honrando a Deus, obedecendo o seu mandamento de dar valor, como a interpretação bíblica é que honrar é valor, é glória. Já parou para pensar nisso? Que você precisa dar valor, glória à sua mãe? É totalmente contrário e contramão à nossa sociedade, né? Nós vemos coisas assim, tristes, realmente, né? Essa semana saiu um vídeo de uma aluna que agrediu um professor. Se ela agride um professor, o que ela não deve fazer dentro do lar, né? Não honra a mãe. Não há honra, não há valor. E a Bíblia, Deus nos orienta a dar valor, a dar glória à mãe. Pode passar o próximo. Veja o conceito de honra. Esse é um ponto também para nós podermos entendermos como que eles pensam, o povo antigo, né, em relação à honra. Olha só, na mentalidade deles, o que é leve, se a gente encontrar essa expressão na Bíblia sobre leve, eles vão entender que é algo considerado e fútil, passageiro, ou sem importância. Mas quando eles encontram, por exemplo, a expressão honra, que é kavod, que é peso, eles vão dizer que é algo que tem valor,
que tem glória, e eles utilizam como ouro. Então veja, o valor que você deve dar ao pai e à mãe, ou eu também, devemos dar aos pais. E não é algo, pode passar o próximo slide. Olha só. A honra à mãe não é dar apenas um cartão ou flores uma vez por ano. É dar o peso, ou seja, a honra, a glória à sua existência. É tratar a presença, a voz e as necessidades dela como algo que tem relevância máxima em nossa vida. A glória, a honra, não existe shalom, paz no lar, onde a mãe é desonrada. A casa perde o seu equilíbrio. Então você percebe que as duas coisas andam juntos. Vocês precisam honrar pai e mãe. Nós precisamos honrar pai e mãe para que exista paz no lar. E esse peso da tradução da palavra não quer dizer algo que seja um fardo, algo que pese para nós. Não é, irmãos, isso. A ideia não é essa. A ideia é de valor, realmente. A ideia é de algo que seja muito valioso, como eles pensam aqui, que é algo como um ouro. Então, a realidade é essa, que você, quando honra a mãe, não é um fardo, de jeito nenhum. É algo que traz um valor e, como eu disse, é algo que, quando você honra a mãe, ou o pai, que seja, você está honrando a Deus. Lá em Mateus 15 tem uma história que diz, foi Jesus, ele fez uma crítica aos líderes religiosos daquela época. Agora eu vou só trazer alguns exemplos para a gente entender, e eu já estou partindo para o final, né, da reflexão. Os fariseus, eles criaram uma espécie de proteção para eles não cuidarem dos pais na sua velhice. Olha que absurdo. Esquisito, né? Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Eles criaram uma proteção. Qual que era essa proteção? Eles tinham um patrimônio. E os pais, na sua velhice, precisando de ajuda, o que eles faziam para não gastar o seu dinheiro, os recursos que eles tinham? Eles chegavam e falavam para os pais, olha mãe, pai, infelizmente eu não vou poder ajudar vocês, porque esse recurso que eu tenho é corbã. O que é corbã? É uma oferta a Deus. Ou seja, eles criavam uma blindagem no patrimônio deles, e provavelmente muitos autores dizem que eles não entregavam dinheiro no templo coisa nenhuma, e com isso eles não ajudavam os pais e as mães nas suas velhices. Por quê? A mãe dizia, meu filho, então não precisa dar não, já que é do Senhor esse recurso, pode deixar lá, guardadinho. Que malandragem, né? E Jesus criticou duramente esses fariseus, porque eles vieram tentar pegar Jesus, porque os seus discípulos não lavavam as mãos, e Jesus falou, mas vocês fazem pior. Porque eles falaram, os seus discípulos não cumprem a tradição de lavar as mãos. Ele falou, mas vocês fazem pior, vocês criaram uma tradição que desonra o 5º mandamento, de honrar pai e mãe. E isso é na sua velhice, e não apenas com recursos, irmãos. Nós vamos ver que honrar pai e mãe não é apenas com o dinheiro, mas você honra pai e mãe de outras maneiras. Como também a gente pode quebrar esse 5º mandamento? É triste, mas existe, né? Pessoas que deixam seus pais em asilos, sem nenhuma manutenção, não fazem visitas, não se preocupam em ir lá e honrar os pais. Como eu disse para vocês, honrar pai e mãe não é apenas com recurso, mas com afeto, cuidado, proximidade. Isso também é honrar pai e mãe. A falta de respeito no diálogo. Quantas pessoas a gente vê que fala de forma áspera, branda com a mãe, a gente às vezes até se assusta. Os mais velhos, então, meus pais, eles, assim, é um jeito carinhoso do Henrique me chamar, né, de Jorge, eu entendo. Ele chega e chama de George. Ô, George. Ele não me chama de pai, é George. Meus pais falam que é um desrespeito. Os mais velhos vão pensar isso, não é? Mas ele me chama de George. Oi, George. Agora, quando a coisa engrossa, aí é pai. Não, pai, tá bom. Mas precisa haver isso, irmãos.
um respeito com os pais. Não podemos ser grosseiro com a mãe, né? Em especial, né? De forma nenhuma. Falar de forma irresponsável, principalmente em público ou em redes sociais, né? A negligência financeira que eu falei para os irmãos, mas também tem um abandono emocional, né? A falta de honra, de valor à mãe também se manifesta em abandono emocional. O filho que está à mesa, mas prefere ficar no celular, trocando mensagens, ou no WhatsApp, na rede social, mas não conversa com a mãe, não dá atenção a ela. Não que isso seja proibido, usar celular, é permitido, mas você está num momento de comunhão, né? Você está ao lado da sua mãe, isso é honrar, isso é dar respeito. Desvalorizar a sabedoria da mãe, né? Não aceitar os conselhos dela. Isso é importantíssimo, ouvir o conselho da mãe, a experiência que ela tem. E o respeito geracional. O que é isso, Jorge? Olha só que interessante. Isso é bíblico, a gente vai ver isso na Bíblia. O reino de Deus, a experiência tem peso. Quando desprezamos o conselho de uma mãe ou deixamos à margem das nossas decisões, estamos quebrando a transmissão de valores geracionais. Uma geração que não honra o passado da sua mãe ou do seu pai, não tem estabilidade no futuro. E eu tenho um exemplo disso aí fantástico, irmãos. Os pais da Miriam, Jessé, Miriam, seu Inácio, a gente sabe, ele faleceu, dorme no Senhor, né? Mas quando o seu Inácio estava vivo, eles faziam questão de fazer uma baita de uma costela recheada, deliciosa, enchiam a barriga e depois sentava. Quantos filhos são? 1 ou 2? 12, irmãos, imagine. Fora netos, sogra, genro, que só tem um genro, olha só, hein? Só um genro, que bênção, né? Olha que coisa interessante, irmão, bíblico, respeitar, ouvir. E eles faziam questão de sentar e ouvir o seu Inácio contando a história de vida dele, irmãos. Coisa linda, o seu Inácio saiu de um local, não tinha nada, veio para São Paulo sem nada, chegou aqui, lutou, conquistou, batalhou, ele e a esposa, e eles sentavam lá. Tem vídeos que às vezes eles ficam assistindo em casa e dando risada. O pai contando às vezes que dormiu na rua, às vezes que pegou carona de trem. Isso é o que a Bíblia diz, que a gente precisamos ouvir isso, as histórias, irmãos, de vida, porque isso transmite, sabe, isso transmite convicção, segurança para o nosso futuro. A gente vai lembrar lá no futuro, nossa, meu pai passou por isso, eu também vou vencer. E isso transmite uma palavra que a gente usa mesmo, muito nas nossas pregações, legado, sabia? Você constrói um legado familiar, raízes. É importantíssimo isso. Então, para nós concluirmos, eu queria fechar com o maior exemplo de cuidado de mãe, irmãos. Esse exemplo é fantástico, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava na cruz, agonizando, morrendo, preocupado em salvar o mundo, mas ele não disse, minha preocupação é maior do que o mundo tem o meu primeiro lugar, e depois a minha família. Não, mesmo ele estando na cruz, agonizando, ele olhou para João e disse, eis aí a tua mãe. Ou seja, ele disse para João, agora a responsabilidade é tua, cuida da minha mãe. Que exemplo lindo, irmãos, fantástico. Para nós, irmãos, precisamos ter esse exemplo de Jesus na nossa vida. Respeito e cuidado pelas mães, mesmo em dificuldades. Precisamos respeitá-las, honrá-las, como diz a palavra. Vamos orar? Vou colocar de pé. Eu gostaria de chamar a Miriam aqui. Miriam, vem cá orar pelas mães. Bom dia, feliz Dia das Mães. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por estarmos diante da tua presença, Senhor. Recebendo as tuas bênçãos, recebendo a tua proteção, pela tua misericórdia. Te pedimos nessa manhã especial, por todas as mães que estão aqui, as que estão nos assistindo, a tua bênção, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, dando força, para que elas tenham sabedoria, Senhor, para lidar com seus filhos, com seus maridos, com seus lares, com suas obrigações, Pai. Que o Senhor dê a elas um dia abençoado, uma vida feliz e próspera, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Obrigado pela oportunidade. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre o seu rosto e te dê paz.